Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é Lázaro vem para fora. O título da quarta-feira, Jesus está no controle. E o versículo, Apocalipse 4:2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. E obrigado, amado Senhor, pois todos os dias nós podemos desfrutar de Tuas misericórdias. Nós falhamos, nós somos infiéis, incrédulos, mas ainda assim, dia após dia, o Senhor tem insistido conosco, tem nos dado a Tua palavra, tem feito fluir a Tua palavra como um rio, o rio da graça para as nossas vidas, enchendo o nosso coração, nosso espírito, nossa alma, com a Tua graça, com a Tua pessoa. Obrigado, Senhor. Obrigado por tamanha misericórdia, tamanha graça, tamanho amor. Nós não éramos, nós não somos e nunca seremos dignos do Teu amor, da Tua pessoa, da Tua obra, de tudo que o Senhor tem dado a nós. Nós te agradecemos, Senhor, pois o Senhor está no controle. Muitas vezes nós também não enxergamos, a nossa falta de fé cega os nossos olhos. Mas nós sabemos, o Senhor está no controle, o Senhor está sentado no trono. E hoje esse trono para nós é um trono de graça e misericórdia, é um trono em que podemos nos achegar para desfrutar, para obter as Tuas riquezas. E é um trono para nós obtermos socorro em todas as ocasiões em que nós precisarmos. Tu és o nosso Deus, nosso maravilhoso e grandioso Deus, cheio de misericórdia. Nós Te adoramos, Senhor, Te damos toda a glória, estamos aos Teus pés. Obrigado por tudo, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título hoje é Jesus está no controle. Isso é algo que todos nós precisamos crer, irmãos. Na verdade, nós queremos primeiramente ver acontecer, para depois crer. Mas com Deus nós primeiro cremos. Então, o capítulo 11 de João começa, versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Nós já falamos em áudios anteriores, no Alimento Diário, sobre o que representa essa aldeia de Betânia e essas pessoas na vida de Jesus, a importância delas. Versículo 2 diz, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E o versículo 5, irmãos, é fantástico, porque diz assim, ora, amava Jesus, a Marta, a sua irmã, Maria, não é? E a Lázaro. Ou seja, o amor do Senhor pelos três era igual, irmãos, e era um grande amor. Quando você lê esse versículo, você pode colocar o seu nome nele, porque o Senhor Jesus ama você tal qual amava Marta, Maria e Lázaro. Como nós já vimos também em semanas anteriores, você, querido irmão, querida irmã, com todas as suas dificuldades, com todos os seus problemas, você é alguém que o Pai escolheu antes da fundação do mundo e entregou o Filho. E o Filho vai cuidar até o fim. E da mão do Filho, ninguém vai arrebatar você. O que nós precisamos, irmãos, é realmente exercitar a nossa fé, recebendo mais a palavra, porque é a palavra de Deus que gera a fé em nós, para que, de fato, na nossa vida, a obra de Deus seja feita. E quando a obra de Deus é feita, o que acontece? O Senhor é glorificado. Então, quando eles levaram essa notícia de que Lázaro estava doente, o Senhor já estava sabendo disso. E no versículo 6 diz, quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava.
Veja, irmãos, se fosse qualquer um de nós não aguentaríamos, nós deixaríamos a nossa ansiedade tomar conta, a gente ia querer ir rápido, resolver as coisas, mas o Senhor, Ele esperou 2 dias, por quê? Para que Lázaro morresse fisicamente, para que passasse até um tempo e Ele ressuscitasse Lázaro, como vai acontecer. Para que ninguém dissesse, não, aqui Lázaro adoeceu, eles deram ele como morto, mas não estava morto, é por isso que ele ressuscitou. Imagina Jesus chegando e Lázaro estivesse doente ainda ou já morto há pouco tempo. Quando ele ressuscita Lázaro após 4 dias, não há o que se falar. Por causa disso, por causa desse milagre, desse sinal, muitos creram no Senhor. E Lázaro se torna uma testemunha viva do poder de Deus. Tanto é que depois, se você continua lendo João, você vai ver que os fariseus, os sacerdotes, a religião judaica, eles queriam matar Lázaro também, porque ele era uma prova de quem era Jesus. Tem coisas, irmãos, na nossa vida que, assim, estava muito claro. Veja só, se coloque na situação de um sacerdote que queria matar Jesus e queria matar Lázaro. Estava muito claro, estava na frente dele, que o Senhor Jesus era o Cristo. Ele estava ressuscitando pessoas, curando cegos, paralíticos, expulsando demônios, curando leprosos. Então estava na cara que aquele homem, ele era digno de fé. Mas o coração endurecido, e aí entra aquilo que Samuel fala, né? A obstinação. Sabe, obstinação não importa o que aconteça, você está obstinado, você vai seguir naquele caminho, mesmo que todas as coisas apontem para um outro lado. Essa obstinação, que em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, diz que ela é como idolatria e culto a ídolos do lar. Veja, ali diz que a rebelião é como pecado de feitiçaria e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Essas coisas andam juntas. Veja o povo judeu, o povo judeu não, né? Os sacerdotes, a liderança judaica. Porque eles eram obstinados, eles se tornaram rebeldes contra o Filho de Deus. E João nos mostra, se você tem o Filho, você tem a vida. Se você não tem o Filho, você não tem a vida. Nós não podemos, irmãos, ser obstinados, principalmente quando as coisas estão claras à nossa frente, os sinais estão acontecendo, o Senhor está mostrando o caminho. Mas vamos lá, vamos continuar João 11, agora versículo 7. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Aqui, irmãos, e uma coisa que eu sempre tenho falado, porque me impressiona muito, é como o andar do Senhor, o agir do Senhor, você vê nos evangelhos, é exatamente como o zigue-zague dos 4 seres viventes. É como o próprio Senhor fala em João 3, o andar é como o vento. Se você achar que você conhece a Deus, eu conheço muito da Bíblia e por isso eu sei exatamente como o Senhor vai agir, o que Ele vai falar. Isso, irmãos, veja o que acontece aqui. O Senhor fala, primeiro eles não entenderam, né, porque o Senhor estava demorando para ir na situação de Lázaro. Depois, quando ele diz assim, nós vamos para a Judéia, o que os discípulos disseram? Mestre, versículo 8, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Veja, irmãos, eles não conseguiam entender o caminho que o Senhor Jesus andava, que o Senhor Jesus traçava. Por quê? Porque para eles não era lógico. É isso, quando a gente fala de lógica, não é você entender os termos da Bíblia, não estamos falando de você entender a questão da salvação. Nós estamos falando de situações como essa, em que o Senhor mostra um caminho e a nossa lógica pensa assim, mas espera aí, os judeus estavam tentando apedrejar ele saiu de lá e agora ele vai voltar. É isso que nós falamos, a obra de Deus, irmãos, ela não encaixa na nossa lógica. Se você tem tudo esquematizado, se você acha, eu sei todos os passos,
você está fazendo uma obra sua e jamais a obra de Deus. Porque o caminho do Senhor, a gente vê em Isaías 55, é muito claro. O caminho do Senhor, o pensamento do Senhor é muito mais alto que os nossos caminhos, nossos pensamentos. E ele se dá a conhecer através da sua palavra. Então aqui, quando eles disseram isso, o Senhor falou, olha, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O que ele quis dizer? Veja só. O que o Senhor quis dizer, irmãos, e é uma grande lição para nós, nós precisamos aprender a confiar que o Senhor Jesus está no controle, que há alguém sentado no trono, que as coisas da nossa vida não estão acontecendo aleatoriamente, sem controle. E que muitas vezes somos nós mesmos que barramos a glória de Deus ser manifestada na nossa vida. Então o que ele quis dizer aqui? Ele está dizendo assim, se você andar de dia, você não tropeça porque vê a luz neste mundo. Quem era a luz? Era ele, a presença dele. Então chegaria, aí ele completa, se você andar de noite, tropeça. Quer dizer, ia chegar um momento autorizado pelo Pai, um momento debaixo da soberania de Deus, em que chegariam trevas nessa terra, que seria o momento em que o Senhor Jesus seria entregue. Mas esse momento não havia chegado. Então o Senhor Jesus, ele podia ir para onde ele quisesse, ainda estava de dia. Não havia chegado o momento dele ser entregue. Por isso ele quis mostrar para os discípulos, Deus tem o seu tempo. Se você anda na presença do Senhor, sendo guiado pela palavra, você está andando na luz. É o que Pedro diz quando ele fala da palavra profética, que a palavra profética é como uma candeia. E a palavra profética é exatamente para nos mostrar a direção que o Senhor está andando. Então é como se o Senhor dissesse para eles, olha, se vocês estiverem andando comigo, fica tranquilo, vocês estão andando na luz. Não precisa se preocupar com apedrejamento, com nada. Vai chegar um momento em que vocês não vão estar mais comigo, eu vou ser entregue. Esse momento é um momento de trevas. E nesse momento muitos discípulos tropeçaram, eles fugiram. Veja, Pedro negou o Senhor. Isso é uma lição para nós, irmãos. Se nós andarmos na presença do Senhor, sendo guiados pela palavra, nós vamos estar andando na luz. Se nós nos afastarmos da palavra, irmãos, não sobra. Você está se afastando da luz, você vai andar em trevas, você vai tropeçar. Você pode pensar, eu não vou cair num pecado grosseiro. Pode ser que não, mas você não vai conseguir seguir a vontade soberana de Deus. Você vai ficar preso nos seus arrazoamentos, dizendo assim, não, nós vamos para qualquer lugar, menos para a Judéia. E aí o Senhor está falando o quê? Chegou a hora, vamos outra vez para a Judéia. Então, querido irmão, querida irmã, vamos crer no Senhor, que Ele está no controle, principalmente que é Ele que está dando a palavra profética. Porque se você olhar para o homem, você vai fazer igual Pedro, que estava olhando para o Senhor e estava andando em cima das águas. Olhou para as circunstâncias, afundou. Hoje é o momento em que o Senhor nos guia e hoje nós podemos estar na luz. Vai chegar um momento na humanidade novamente que vai ser um momento de trevas, que é a grande tribulação. Se nós seguirmos o Senhor até o fim, nós vamos estar livres da grande tribulação. Mas se nós, irmãos, acharmos que o Senhor anda segundo o que nós achamos, aí vai chegar um momento, irmãos, que nós vamos perceber, nós tropeçamos, nós estamos em trevas. Porque na verdade eu só fiz o que eu achava que devia ser feito. Eu vou terminar a quarta-feira com o último trecho, o último parágrafo do Alimento Diário na página 30. O trecho de João 11 continua, isso dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Porque o Senhor Jesus, ao saber que Lázaro estava enfermo, demorou ainda 2 dias para ir a seu encontro, já que o amava tanto. É imperativo crer que Jesus sabe o momento certo de agir. Ele não age conforme nossa lógica. A nós cabe descansar, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas.